Olá pessoal, vamos dar início à nossa aula número 7, o capítulo número 6. É um capítulo longo, com 56 versículos, com 6 acontecimentos, que Jesus está tratando da incredulidade daqueles que o viram crescer na sua terra natal, a sua família, e isso fazendo um contraste com a fé daqueles que não viram Jesus na sua infância, na sua adolescência, mas estão crendo de uma maneira muito bonita, de uma maneira muito espontânea, como foi a mulher do fluxo de sangue, Jairo com respeito à sua filha, e no final nós vamos ver também Jesus em Genezaré, mostrando que ali tem sido um ambiente de uma fé fértil, mas também vai nos trazer o relato da morte de João Batista. Marcos faz uma pausa diante da realidade dos discípulos indo para a missão e o seu retorno no relato e nos fala como João Batista morreu. Meu desejo é que o Senhor fale ao seu coração. A gente dá sempre a dica de você ler o capítulo antes da aula, então leia o capítulo 6 e que seja um tempo de aprendizado para a sua vida. Deus te abençoe. Olá pessoal, vamos dar início à nossa aula número 7, no capítulo número 6. Esse capítulo vai fazer um contraste sobre os acontecimentos do capítulo número 5, quando a gente percebe dois relatos da filha de Jairo e da mulher do fluxo de sangue, onde a admiração da fé dessa mulher de Jairo com respeito à sua filha e aquele milagre que havia acontecido naquele lugar. Agora Jesus volta para sua terra natal, onde encontra uma profunda incredulidade, e nos parece que Marcos está querendo equilibrar esses dois relatos, mostrando para os cristãos romanos como essa fé fértil pode ser vista tanto na mulher do fluxo de sangue, em Jairo em relação à sua filha. Ao mesmo tempo, isso não é percebido na sua terra, entre aqueles que viram Jesus crescer e a sua própria família. Ok? Então, vamos começar vendo Jesus sendo rejeitado pelos seus, que está aí do versículo 1 até o versículo 13. Tudo indica que até neste momento Jesus não havia ensinado em sua terra natal, na sinagoga de Nazaré, somente em Cafarnaum, que era a sua base missionária, ficava aí em torno de 32, 35 quilômetros da sua cidade natal, e era na casa de Pedro, da sogra de Pedro, que a sua base ministerial aconteceu, onde aquele paralítico desceu pelo telhado, onde muitas pessoas iam até ele quando ficavam sabendo do retorno das suas viagens, depois ele ir para as cidades vizinhas. E a última vez que a gente vê Jesus dentro do relato de Marcos, falando que ele estava em sua terra natal, está no primeiro capítulo, no versículo 9, então aquele momento do seu batismo. É bem provável que esse foi o último momento. E quando ele chega na sua cidade natal e começa a ensinar no sábado, na sinagoga, como a gente já viu, ele tinha o direito de fazer isso porque tinha seus seguidores. Todo mestre com seguidores poderia falar no sábado na sinagoga. A gente viu um pouco como essa sinagoga foi formada, então é sempre bom a gente estar relembrando essas coisas. E aí nesse dia, os seus vizinhos, aqueles que cresceram, viram Jesus ajudando o seu pai, trabalhando no comércio, a sua própria família, foram ouvir Jesus. E aí o espanto é de onde vêm estas coisas. O espanto de ver aquele que cresceu com eles agindo com tanta sabedoria. Então era notória a sabedoria de Jesus. A mudança radical são 2 anos de distanciamento do dia do batismo e do seu ministério. Nós estamos aí no 2º ano do ministério de Jesus, e eles estão agora admirados com a transformação e com a capacidade, um sinal que não foi visto durante toda a sua vida, né? Tem aquele momento histórico de Jesus no templo, com os doutores, ainda na sua fase da adolescência, mas depois a gente percebe um silêncio, não há nada que vai trazer a evidência da sua autoridade, da sua sabedoria, e agora eles estão espantados com isso. Uma outra expressão que a gente vai ver no versículo 13, não é este o carpinteiro, filho de Maria? O contexto sugere que os antigos vizinhos de Jesus tenham feito comentários a respeito de seus dias como comerciante, e a mesma tentativa de estabelecer uma comparação pejorativa com o seu novo papel de mestre. Então a falta de reconhecimento,
dele como mestre, porque o viram crescer. Eles estão tentando buscar na história de Jesus alguma coisa que não dê a ele a credibilidade necessária para os seus ensinos. Ao mesmo tempo, nos parece um pouco estranho o filho de Maria e não o filho de José. Tem toda essa conversa como que Jesus foi gerado a partir de uma ação sobrenatural. E quem sabe também até nessa palavra que Marcos nos relata tem um tom pejorativo, dizendo: quem é esse o filho da Dona Maria que estava aqui agindo entre nós e não era o filho do seu José. Também nos mostra os irmãos de Jesus nesse cenário, nesse momento, nesse sábado na sinagoga. Tiago, José, Judas e Simão são os seus irmãos que não creram em seu ministério durante o seu tempo terreno. Não há neles nenhuma disposição para isso. João vai nos falar da incredulidade deles no capítulo 7, no versículo 5. Ele é bem taxativo quando ele fala que os irmãos de Jesus não creram no seu ministério, mas depois da ressurreição a gente percebe a conversão e a transformação na vida dos seus irmãos, principalmente na vida de Tiago, que viu Jesus ressuscitado. Esse relato vai estar na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 7. O texto nos fala que Tiago viu Jesus ressuscitado, tornou-se um líder na igreja de Jerusalém, em Atos 12, 7, no capítulo 15, no versículo 13, no capítulo 21, versículo 18, você vai ver a influência de Tiago na história da igreja. É interessante quando Paulo está buscando afirmar o seu apostolado na sua carta aos Gálatas, e ele vai usar a história da igreja de Jerusalém, a sua relação, e quem estendeu as mãos como se fosse um processo de dar a ele a comunhão necessária e reconhecer o seu chamado, quando Barnabé o conduz até o centro do governo em Jerusalém. E ele disse que Tiago era uma das colunas da igreja, mostrando a influência e liderança de Tiago. Depois, também na sua própria carta, ele vai dizer, mesmo sendo irmão de Jesus, mas ele se declara um servo do Senhor Jesus Cristo, mostrando o reconhecimento do ministério de Jesus após a sua ressurreição. Judas também vai escrever uma epístola chamada Judas, pequena. Esse não é o Judas o traidor, longe disso. Então são nomes aí que a gente não pode confundir dentro da história cristã, nos relatos de Jesus. E sobre as irmãs de Jesus não é falado nada, mas o que fica claro nesse texto é a incredulidade daqueles que viram Jesus crescer, da falta de honra que deram ao nosso mestre, e Jesus condena isso. Ele fica admirado, o versículo 6 diz que ele admirou-se da incredulidade deles, e por essa incredulidade é interessante que há também um bloqueio no sentido de milagres. Jesus não realiza o que poderia ter sido realizado na vida de inúmeras pessoas que estavam ali, e foi resultado desse coração duro. No versículo 5 diz: não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. A resistência pela história, o tom pejorativo ao se referir a Jesus, a falta de compreensão dessa mudança radical em 2 anos de ministério, e não honrando da maneira necessária. E como Jesus reagiu diante deles? A primeira coisa é uma admiração da incredulidade deles, diferente daquilo que a gente percebe no capítulo 5, como eu acabei de dizer, esse contraste entre essa fé estabelecida, firmada e fértil, que a gente percebe em Cafarnaum e em todas as cidades ao redor de Nazaré, e não é perceptível na vida daqueles que viram Jesus crescer. A segunda coisa, Jesus incomodou-se com a falta de honra, não perceberam a sua grandeza. É uma linguagem que Marcos está utilizando dentro do contexto cultural, que quando a gente reconhecia a grandeza de alguém, a gente reconhecia o valor dessa pessoa, havia uma postura de honra. E Jesus
fica incomodado, dizendo que não há honra dos seus parentes na sua própria casa, não há profeta, né, sem honra senão na sua terra, dizendo que ali foi um lugar onde ele não foi honrado. No versículo 5 há uma restrição dos milagres, e foi para as aldeias vizinhas. Então nos mostra esse perigo do coração endurecido, da vida que não se curva, da falta de reconhecimento do nosso mestre. Então o primeiro relato que Marcos está nos dizendo é sobre essa rejeição de Jesus. Junto com isso a gente vai para o próximo passo, que agora é no versículo 7 até o versículo 13, quando Jesus dá instruções para os seus 12 discípulos e os envia. Você vai ver a seleção dos 12 discípulos no capítulo 3, no versículo 13 a 19, nós falamos desse processo da escolha, comentamos o seu processo seletivo, um pouquinho das credenciais apostólicas, por que apóstolos foram escolhidos, qual a sua finalidade, e mostrando as credenciais também, que era de ter visto Jesus ressurreto, de ter feito os mesmos milagres de Jesus, e isso vai acontecer, é uma espécie de credenciais apostólicas, a necessidade dos escritos bíblicos serem aprovados por eles e fechados, né, a partir deles, e lançar os fundamentos da fé da igreja. Então essa era a finalidade do processo seletivo apostólico, e agora a gente não consegue entender um novo apostolado a partir desse processo que se fecha a partir dos 12. Ok? Então a gente vai agora dar uma olhadinha nele enviando, e é a primeira vez que ele envia esses discípulos para a missão. Quais são as orientações que ele vai passar para os 12 discípulos? De 2 em 2, era uma prática comum dos judeus viajarem em duplas. Você vai perceber isso após a ressurreição, naquele relato dos discípulos no caminho de Emaús. Em Deuteronômio 17:6, vai nos sinalizar o porquê dessa cultura da viagem dupla. Era uma maneira de constatar que aquilo que estava sendo dito era verdade, era a comprovação da verdade, de um testemunho verdadeiro, contrapondo um falso testemunho. Então, quando Jesus faz isso, provavelmente ele está respeitando aquilo que estava escrito, cumprindo a lei de Moisés, e dizendo para que as pessoas que escutassem os seus discípulos tivessem a certeza que ali estava um depoimento verdadeiro. Jesus deu autoridade aos espíritos imundos, a mesma autoridade que Jesus exercia para libertar as pessoas agora estava sobre a vida dos seus discípulos. E no versículo 10 a gente nota a simplicidade da missão, quando ele diz no versículo 9 e 10, né, que fossem calçados de sandálias e não usassem 2 túnicas. Quem sabe até naquela esperança de numa noite no deserto uma túnica serviria de cobertura, esse era o costume, mas Jesus está mostrando que nessa caminhada da missão haverá uma família, um lugar que vai abrigá-los. Recomendou que ao entrarmos em alguma casa permanecer aí até vos retirardes do lugar. Então esse é o segundo ponto, é a simplicidade da missão e da confiança em Deus. Eles não vão levar nada que dê a eles a tranquilidade de sobreviverem se não for a partir de um movimento divino, de algo vindo da parte do Senhor, do cuidado e da provisão do Senhor, nos mostrando simplicidade e confiança na missão. Já nesse tempo, já não é uma coisa dos nossos dias, havia muitas pessoas que diante da possibilidade de ensinar e de ser um mestre, utilizava desse caminho ou dessa capacidade para poder criar um caminho de enriquecimento e arrancar muita grana das pessoas a partir disso. E Jesus está fazendo um caminho oposto, o caminho da simplicidade, e dizendo que eles deveriam ir somente
com a roupa do corpo, calçados somente com calçado, uma túnica, e em cada lugar teria uma família para abrigá-los. Interessante que depois, no primeiro século, teve um documento chamado Didaquê, que coloca um limite nessa prática no primeiro século, porque muitas pessoas, utilizando dessa recomendação, chegavam até a casa das pessoas e ficavam ali por vários dias incomodando, e eram falsos mestres, falsos profetas que se utilizavam desse mesmo mecanismo para poder ter algum tipo de benefício. Aí sai um documento da Didaquê dizendo que somente por 3 dias, se essa pessoa que se dizia profeta ou mestre tentasse ficar por mais de 3 dias, era considerado um falso profeta, um falso mestre. A Didaquê faz esse escrito diante dos abusos dos falsos mestres. E uma outra recomendação que Jesus faz está no versículo 11, que é sacudir o pó dos pés quando eles não forem ouvidos ou recebidos. Ao mesmo tempo que existem pessoas que estão crendo, muitas pessoas estão se aproximando, percebendo os milagres, a gente também está lidando com uma comunidade, como a gente acabou de ver aqui no relato anterior, de pessoas incrédulas, pessoas com o coração endurecido. Existem os religiosos também que estão fazendo isso. E a recomendação de Jesus é que eles viessem a sacudir o pó dos seus pés diante da incredulidade daqueles que iriam ouvir a mensagem deles. O que Jesus está ensinando? É uma prática judaica, quando um judeu passava por um território pagão. Ele entrava em suas viagens e se passasse por uma região de Samaria, uma região pagã, quando ele saía desse ambiente, estava se aproximando da sua casa, ele sacudia as sandálias, batia para arrancar o pó, no entendimento que ele não queria ter nenhum tipo de contaminação daquela geografia carregada de incredulidade. Jesus está ensinando que agora eles deverão fazer isso com os judeus que rejeitassem a mensagem. Da mesma forma como os judeus se comportavam diante daqueles que rejeitavam a sua fé, os judeus agora sofreriam da mesma ação diante da rejeição que eles estavam tendo com a mensagem do Evangelho de Cristo Jesus. Ok? O que a gente aprende diante das instruções de Jesus para os 12? Primeiro, a mensagem dos discípulos. É uma mensagem de arrependimento, que ela surge a partir de João Batista. Ele anuncia isso, aí a mensagem de Jesus é bem parecida. No primeiro capítulo nós vimos o mesmo conteúdo saindo dos 2 lábios de João Batista e Jesus. Expulsaram demônios, as credenciais, os mesmos sinais para os seus seguidores, e curavam os enfermos. Os mesmos sinais que haviam visto no ministério de Jesus agora têm sido comprovado nesses 2 em 2, com um testemunho verdadeiro, caminhando, entrando nas casas, vivendo a providência de Deus, na simplicidade da missão, estão realizando as mesmas obras daquele que os enviou. Então a igreja surgindo a partir dessa comunidade, que surge a partir dos sinais do seu mestre, fazendo as mesmas coisas, anunciando um testemunho verdadeiro. Não há nenhuma possibilidade de um falso ensino, de um falso profeta estar envolvido nisso. Aí a gente agora vai para o capítulo, ou melhor, para o versículo 14 até o versículo 29, quando Marcos tem o cuidado de fazer uma pausa para contar como tinha sido a morte de João Batista. Você percebe que ele está na sua terra natal, é rejeitado, agora ele parte para a missão. E aí lá no versículo 30 é o momento que os apóstolos voltam para a presença de Jesus e começa a trazer o relato do que eles haviam feito e ensinado. Mas Marcos, entre essa viagem de retorno, ele abre uma pausa para nos contar como João Batista morreu, como a morte dele aconteceu. Até esse momento não havia nada sendo dito sobre aquele que anunciou o caminho do Senhor, aquele que desatou as sandálias dos pés do mestre, aquele que batizou, que teve aquele momento sobrenatural
da afirmação da identidade de Jesus a partir do Pai no dia do batismo, e a história de João Batista não está sendo contada depois daquilo. E ele vai nos trazer o relato de uma expansão do Evangelho que custou a morte de João Batista, e mais tarde aconteceria o mesmo com Jesus. Essa história escrita com dores, com sofrimento e custando a morte do profeta e também do nosso Messias. É um dia do aniversário de Herodes, o Herodes Antipas. Ele está trazendo muita gente de fora, promovendo uma grande festa, e é um dia de muitas loucuras na casa de Herodes o Antipas, que é filho de Herodes o Grande, que mandou matar todas as crianças na tentativa de matar o Messias, como nos relata Mateus. Você vai para o Evangelho de Mateus, você vai ver um Herodes promovendo a matança das crianças com o objetivo de atingir Cristo Jesus. Mas esse Herodes aqui é filho do Herodes o Grande, que teve uma vida muito promíscua, com muitas mulheres e muitas amantes, e todos os seus filhos levavam o seu nome. Então, além de Herodes Antipas, os outros filhos de Herodes o Grande também tinham o seu nome. Diante das notícias sobre Jesus, que está chegando sobre ele, pessoas estão sendo curadas, e cada vez mais a popularidade de Jesus está crescendo, mesmo com aquela insistência de Jesus no segredo messiânico, para que as pessoas viessem a crer, para que o tempo dele chegasse na hora exata, no tempo certo. Ele está o tempo todo dizendo para que as pessoas não contem, para os endemoniados ele está dizendo cala-te. Mas as notícias estão correndo e chega até Herodes Antipas, e ele se lembra de João Batista, provavelmente pela similaridade da mensagem. O que João Batista pregava era arrependimento, e o que Jesus está pregando também é a mesma mensagem. E aí a dúvida dele é se João Batista havia ressuscitado, ou se aquele que ele havia mandado matar tinha voltado para a vida. E aí o relato da morte de João Batista entra diante dessa dúvida que surge a partir do conhecimento que ele tem da história de Jesus. No versículo 16 diz: Herodes, porém, ouvindo isso, disse: é João, a quem eu mandei decapitar, que ressurgiu? Aí a gente vai agora entrar como isso aconteceu. A dinastia dos Herodes era conhecida pela imoralidade. Entre eles havia inúmeros divórcios e casamentos que aconteciam. Então havia ali o irmão de Herodes Antipas casava, e de repente ele se divorciava da sua mulher, e ele casava com aquela mulher, e depois então inúmeros divórcios e casamentos entre a própria dinastia, entre os familiares, algo condenado em Levítico, condenado pelos judeus, mas uma prática comum diante da família de Herodes, uma família muito promíscua. A mensagem de João Batista condenava a relação conjugal de Herodes Antipas, provocando o ódio da sua esposa Herodias por João Batista. Por quê? O esposo de Herodias, que era irmão de Herodes Antipas, havia morrido, e Herodes havia se casado com ela. E isso não podia ser feito de acordo com Levítico capítulo 18, o versículo 16, o capítulo 20, o versículo 21. A lei condenava a prática de Herodes. Então, o tempo todo, a mensagem de João Batista dizia que aquela relação era proibida pelo Senhor. Os judeus reconheciam essa lei, e ele estava cada vez mais na busca de ser um líder diante dos judeus, mas João está dizendo que essa atitude é reprovável diante da lei, diante de Deus, e ele está dizendo: vocês precisam se arrepender. Interessante que mesmo essa mensagem sendo dura por parte de João Batista em relação a Herodes Antipas e a sua esposa, a gente percebe uma admiração de Herodes por João, um temor, uma perplexidade, diz o texto,
e ele ouvia João Batista, mesmo não se convertendo, mas ele ouvia e tinha o desejo de cada vez mais ouvi-lo, e ficava admirado pela sua integridade. O texto nos fala que Herodes reconhecia João Batista como um homem justo, um homem santo, e ele guardava João Batista em um ambiente seguro. Ao mesmo tempo que ele estava preso, estava sob o seu domínio, mas havia uma relação de admiração, perplexidade e de entendimento do que João Batista estava dizendo, mesmo não tendo uma conversão sobre aquilo sendo verdadeiro. Herodes nos mostra o perigo de um coração que percebe seu erro e não se arrepende, quando a mensagem não produz conversão diante da dureza do nosso coração. E ele colocou a sua vida em risco, e isso ocasionou na morte de João Batista. No versículo 23, ele faz uma promessa a Salomé, que entra dançando, e ele fica encantado. Salomé é filha de Herodias, e ele fica admirado com a beleza, com a dança dela. E aí, nesse dia, já do seu aniversário, onde ele já está alterado por causa da bebida, ele oferece metade do reino. Era uma forma de expressão antiga e típica dos monarcas, que durante a celebrações especiais gostavam de demonstrar sua generosidade com a finalidade de impressionar os seus convidados. Meio embriagado, sem juízo, cumpriu uma promessa absurda. A mãe de Salomé, Herodias, conseguiu destruir aquele com quem sua mensagem condenava a sua vida. O que acontece? Ela entra dançando, ele fica admirado, ele diz: tudo que você me pedir agora, se pedir metade do meu reino, eu vou te dar. Alegre, ela corre para a mãe dela e fala: e aí, mãe, eu tenho a chance de ter aí algo extraordinário nas minhas mãos, a possibilidade se abriu, e o que eu faço? Herodias tinha um ódio profundo de João Batista, porque a sua mensagem condenava a sua relação conjugal. Então ela tinha o desejo de destruir João Batista. Prontamente ela fala: pede a cabeça dele, e isso acontece. E João Batista é morto por causa dessa atitude irresponsável de João Batista, de um pedido de uma menina que tem a ver com o desejo da sua mãe, de vingança, de ódio, e essa mulher que está manipulando tanto a filha quanto o esposo, trazendo uma situação terrível para dentro da história de Herodes Antipas. O que isso nos ensina? A morte de João Batista, nessa pausa que Marcos está nos fazendo diante do relato da vida de Cristo Jesus. Que nós devemos construir uma teologia para a dor e o sofrimento. Que muitas vezes o Senhor não alivia situações da nossa vida. A gente percebe que a história cristã começa com a cabeça do profeta sendo colocada num prato, decapitado, com o seu Senhor em uma cruz. Então não podemos olhar para a fé cristã como uma bolha anestésica que vai nos arrancar de toda dor e sofrimento que a gente naturalmente vai surgir, ou que o próprio Deus pode provocar, trazendo sobre nós um processo de profundidade da nossa fé, de convicção daquilo que a gente se diz crer. A segunda coisa, o perigo de uma teologia triunfalista, muito comum em nossos dias, onde não há espaço para dor, não há espaço para a gente contar nossas falhas, nossos fracassos, não há espaço para a gente chorar. A gente tem uma teologia onde aquilo que vem de Deus é aquilo que está sempre dando certo, é aquilo que cresce muito, é aquilo que acontece, é aquilo que causa admiração popular e aplausos, e a gente não consegue desenvolver uma teologia que nos remete para um equilíbrio, sabendo que a nossa fé não é uma fé triunfalista. A terceira coisa que esse relato nos ensina, que não podemos corromper nossa integridade. Você percebe que o Herodes, quando vai falar de João Batista, ele se refere ao caráter desse homem, à integridade desse homem. É um homem justo, é um homem santo, é um homem que trazia temor ao coração de Herodes Antipas.
E isso a gente deve carregar como um valor do Evangelho em nossos corações. É esse povo que conseguiu compreender que existe um jeito certo de viver a vida, que existe um jeito certo de fazer as coisas, e a gente vive por aquilo que a gente compreende ser o correto, ser o certo. E não diluir nossa mensagem com medo das consequências. João Batista é morto porque Herodias não consegue concordar, e a mensagem de João Batista gera um ódio em seu coração ao ponto de dizer: eu preciso acabar com este homem que está o tempo todo denunciando o meu pecado, a minha vergonha, falando que aquilo que eu tenho tido com o meu esposo é algo condenável diante da lei de Deus, e tudo isso trazendo para ela uma vergonha social. Mas ele não diluiu a mensagem, mesmo sabendo das consequências sérias, e realmente ele sofreu as consequências dessa mensagem dura. Ok? A gente vai agora para o próximo passo, que Jesus, no versículo 30 até o versículo 44, quando Jesus multiplica os pães e os peixes, a multiplicação dos pães e dos peixes. Marcos agora retoma a narrativa com o objetivo de mostrar Jesus como Filho de Deus. Aquela pausa para nos contar o que havia acontecido com João Batista. Agora, a partir do versículo 30, lembra dos discípulos que saíram, estão retornando da sua viagem, e ele nos vai relatar agora como tudo isso aconteceu, e o objetivo dele é mostrar Jesus como o Filho de Deus. Provável que Jesus estava em sua base missionária em Cafarnaum, aí no versículo 30, e foi um momento do relatório da viagem deles de 2 em 2. O versículo 31 vai nos mostrar como a agenda de Jesus e a vida de Jesus está muito agitada, quando o texto nos fala que eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham. Lembrando que Marcos tem essa finalidade de nos mostrar um Cristo em ação, um acontecimento após o outro, uma ação de Jesus sempre vindo num ritmo muito acelerado. E ele nos mostra essa agenda apertada, um dia de muito trabalho, o tempo todo muitas pessoas sendo atendidas. E agora ele, diante do cansaço da viagem dos seus discípulos, do retorno, da alegria, ele decide ter um tempo de comunhão com os seus discípulos e ir para um lugar onde ele ficaria com eles. Era um tempo para ele e os discípulos. Porém, isso não acontece. O texto nos fala que eles foram com o barco para um lugar solitário, mas quando chegaram neste lugar, muitas pessoas ficaram sabendo que eles estavam indo para aquela direção e correram para lá. Gente a pé de todas as cidades, e chegaram antes deles. Então, quando eles chegam para esse descanso, para esse tempo de refrigério, eles não estão tendo tempo nem para comer, estão exaustos. Quando eles chegam nesse lugar, o que acontece? Já tem muita gente esperando para falar com eles, para interagir com eles. E aí o sentimento de Jesus diante daquelas pessoas que estão próximas, o versículo 34 vai nos dizer que é um sentimento de compaixão. Ele se compadece dessas pessoas, e ele fala que eram ovelhas que não têm pastor, e ele não tem nenhum tipo de resistência, ele não chega ali e fica incomodado com aquilo, não há nele uma revolta porque eles interromperam um tempo de descanso dele e dos seus discípulos. Pelo contrário, é um olhar de amor, é um olhar de compaixão, e esse olhar continua sendo o olhar de Cristo para a realidade humana, um olhar de pessoa para as pessoas que não têm direção, que estão carregando um sofrimento. E o coração do nosso Senhor Jesus Cristo é um coração carregado de compaixão pelas realidades de sofrimento e de angústia que inúmeras pessoas estão vivendo.
E só o reino de Deus pode ser um ambiente de alívio, de acolhimento, de transformação, de perdão, de graça e de misericórdia. Só a mensagem do Evangelho tem o poder de transformar a realidade dessas pessoas. A segunda coisa que a gente percebe é a preocupação dos discípulos, no versículo 37, quando já tinha o descanso já havia sido interrompido, né? Ele já não tem mais como descansar, porque Jesus está cuidando dessas pessoas carregadas de compaixão. E aí eles se aproximam de Jesus e falam: Senhor, é o seguinte, já está ficando no final do dia, as coisas estão cada vez mais complicadas aqui para a gente, a hora está avançando e a gente não tem o que fazer para matar a fome dessas pessoas. Tem milhares de pessoas aqui, elas daqui a pouco vão ter que tomar uma refeição e nós não temos como fazer isso. E aí Jesus reage dizendo: vocês devem dar a essas pessoas algo para elas comerem. Ele está testando os discípulos. Mais uma vez a gente percebe que Marcos vai sinalizando essa fé tardia dos discípulos. Essa é uma das finalidades também do Evangelho, mostrar que os discípulos, essa fé progressiva, né, que ela foi acontecendo com o tempo. Mais uma vez Jesus testa a fé desses discípulos diante da preocupação. E aí eles mostram o que tem para Jesus, né? O relato vai nos dizer que eles têm 5 pães e 2 peixes. E eles chegam até Jesus e dizem: o que a gente tem é isso. Eles repartem em grupo de 100, de 50, é muita gente. E aí eles pegam aquilo que possui e colocam nas mãos de Jesus. E aqui a primeira coisa que me chama a atenção é essa beleza da gente diante das nossas impossibilidades, das nossas necessidades de um milagre, de provisão e de cuidado. Para onde a gente olha para as mãos de Jesus, e nessas mãos nós colocamos tudo que nós temos, onde todas as coisas devem ser colocadas, tudo que possuímos, todas as nossas posses, a nossa vida, o nosso real estado, a gente coloca nas mãos de Jesus e olhamos para a mão de Jesus. É nas mãos de Jesus que está tudo que possuímos, e nessas mãos nós descansamos, confortamos nosso coração e recarregamos a nossa esperança. E aí o que me chama a atenção também são os olhos de Jesus. Então é a compaixão, a preocupação, as mãos e os olhos de Jesus quando ele olha para os céus. Era uma atitude comum entre os judeus de abençoar, e ele levanta os seus olhos em oração, nos mostrando esse Cristo que intercede por nós, esses olhos que estão voltados para Deus, e de alguma forma Ele está intercedendo por nós, e essa oração de Jesus faz com que a gente seja saciado em meio às nossas necessidades e aos nossos problemas. É interessante que a gente depois vai ver no Evangelho de João, no capítulo 6, dos versículos 24 a 35, ou melhor, 29 a 35, Jesus dizendo que Ele é o pão da vida, que isso é um símbolo, que Ele está fazendo uma operação de um milagre, mas que a partir dele nós vamos experimentar de uma outra realidade, que a gente vai fugir desse Deus operacional, que está multiplicando o pão e os peixes, e nós vamos comer do pão da vida. Então, mais do que uma operação de milagres em Jesus, agora nós somos convidados para uma relação, vamos nos alimentar dele, comer dele. Ele será o alimento para a nossa vida. Nele haverá provisão para todas as nossas necessidades. E a gente não vai viver mais uma relação onde todos os dias os pães serão multiplicados, porque nós temos agora a certeza de uma relação que foi nos permitir ter a partir da sua vida, e nós vamos comer de Jesus e uma relação se estabelecerá. Ele é o nosso pão da vida, Ele é o nosso alimento. E a gente entende que serviço para Deus e para Cristo é repartir o que Deus coloca em nossas mãos. A beleza de pães que são multiplicados, colocados nas mãos dos discípulos, e esses pães são repartidos.
Então primeiro a gente reparte, depois a gente come, primeiro a gente compartilha. O senso de comunidade, o senso de entregar alguma coisa que Deus colocou nas minhas mãos para as pessoas. Aquilo que Deus me abençoou colocando nas minhas mãos, eu vou abençoando outros. Aquilo que eu recebi do Senhor, eu vou repartindo. Eu não tenho de Deus quando eu retenho, eu tenho de Deus quando eu entrego, quando eu reparto. E serviço é repartir o que Deus colocou nas nossas mãos, sejam talentos, dons. Se você quer servir ao Senhor, servir o reino de Deus, você deve compartilhar aquilo que Deus colocou nas suas mãos, os seus dons, talentos e as suas capacidades. Ok? E agora a gente chega para o último relato, que vai nos falar de Jesus andando sobre o mar. João vai nos informar no capítulo 6, no versículo 14 e 15, que depois desse acontecimento, o povo estava disposto a levar Jesus à força e coroá-lo como o rei dos judeus. Então, Marcos não nos dá esse detalhe, mas depois disso, há uma admiração e uma paixão por Jesus, dizendo: ele precisa ser o nosso rei. Ele nos alimentou, cuidou da gente, se compadeceu, nos atendeu, falou conosco, nos ensinou. E diante desse movimento de coroar Jesus como rei, ele se retira para ficar sozinho. Logo a seguir, mais uma vez a gente percebe aí a palavra logo, mostrando a ação de Jesus, a urgência que Marcos está tendo de nos contar algumas realidades. Logo a seguir, compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e passar adiante para o outro lado. E ele está despedindo da multidão e eles estão indo. E ele fica um pouco para orar, para falar com Deus. É interessante esses momentos onde a gente percebe o Evangelho nos contando essa relação com Jesus, essa vida de oração. E aí é nesse momento onde eles vão ficar apavorados com a presença de Jesus indo ao encontro deles. No versículo 49 vai nos dizer que eles, porém, vendo-o andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma. No versículo 48, e vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da 4ª vigília da noite, veio ter com eles, andando por sobre o mar, e queria tomar-lhes a dianteira. Então percebo que já era na madrugada, a hora estava avançada quando os discípulos falaram. Então existe aí uma dedicação, uma energia de Jesus para aquelas pessoas, e depois na sua oração. E aí, depois de um tempo, ele está indo, e no versículo 29 fala que eles estão pensando que é um fantasma. E por que eles estão interpretando essa presença de Jesus como se fosse a presença de um fantasma? Porque havia uma lenda entre a população judaica que afirmava que a visão de um fantasma perambulando durante a noite era sinal de uma desgraça chegando. Então, ao mesmo tempo que existe a lenda, eles lembram disso, essa presença de Jesus e o entendimento que ele pode ser um fantasma, dizendo: ó, que já é ruim, pode piorar agora porque o fantasma está vindo. Os discípulos ficam possuídos por um grande medo, porque imaginam estarem sendo atacados por um terrível espírito das profundezas das águas. Essa é a interpretação. O versículo 50 vai dizer que ficaram aterrados à vista deles, mas logo lhes falou e disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Então, eles estão interpretando que é o fim, que vai vir ali um espírito das profundezas das águas e vai possuí-los, tomá-los. Ao mesmo tempo que Jesus por algumas vezes comanda as forças da natureza e controla sobre o universo, a gente viu isso em outros relatos, está lembrado daquele momento que ele fala: acalma-te vento, aquieta-te mar. Ele expulsa demônios, ele age de uma maneira muito bonita sobre todo o universo. Ele enfrenta a realidade de corações duros e incrédulos, mesmo vendo os seus milagres. Esses discípulos haviam acabado de experimentar a multiplicação dos pães e dos peixes, e agora eles estão tomados de medo. Como oscila isso? Esse Cristo que está comandando as realidades do universo está lidando com a incredulidade do coração humano.
E aí no versículo 50, quando ele faz a afirmação eu sou, essa é uma declaração que a mesma palavra que Deus disse a Moisés quando precisou de uma referência diante de Faraó. O que eu vou dizer para ele? Ele fala eu sou, diga que o eu sou enviou. Então a divindade, o Filho de Deus, mais uma vez Marcos mostrando isso. E a outra frase é não tenhais medo. Depois a gente vai ouvir essa mesma expressão diante do túmulo vazio, quando eles estão tomados de medo. Jesus diz a mesma palavra, mostrando que a sua presença, a presença consoladora, encorajadora está com a gente, e a gente não precisa ter medo, porque a gente tem a certeza que Ele caminha conosco e está diante de nós. E no versículo 53 vai nos mostrar indo para Genezaré, um lugar onde muitas pessoas estão curadas, muitas pessoas são transformadas, e é interessante que Genezaré era uma planície muito fértil, próximo a Cafarnaum, e aqui a gente pode entender que é uma analogia da fé que as pessoas daquela região demonstravam ter em Jesus, ao tocarem suas vestes, eram curadas. Então o capítulo 6 começa com a incredulidade dos seus vizinhos, contrapondo a fé de Jairo em relação à sua filha, da mulher do fluxo de sangue, tocando em seu manto. E aí a gente termina o capítulo 6 também mostrando Jesus em Genezaré, onde pessoas estão sendo curadas ao tocarem suas vestes, mostrando a fertilidade da fé deste lugar, também se opondo à incredulidade, muitas vezes até o medo que os discípulos estão tendo. Tá bom? A gente volta na semana que vem e vamos entrar no capítulo 7. Espero que tenha sido um momento enriquecedor para a sua vida, para o seu coração, e que você tenha crescido no Evangelho de Cristo Jesus. Deus te abençoe.